compartilhar minha tela como sempre. Não, eu não posso, senão eu vou acabar dormindo aqui. Ao invés de ter que tomar um café, espero conseguir dormir mais tarde com a quantidade de café que eu tomei. Bom, mas vamos lá. Lembrando que vocês podem me interromper à vontade, podem escrever no chat também que eu vejo, enfim. Então a gente terminou a última aula discutindo sobre a aplicabilidade do conceito de fascismo, né? Se é possível deslocar esse conceito para fora, não só para o Brasil contemporâneo, mas na verdade para fora da Europa e até mais especificamente da Itália mesmo. E aí a gente falou um pouco sobre, né, alguns vícios desse discurso. Só um segundo. Sobre alguns problemas e vícios desses discursos, né, como por exemplo o uso de excessiva não só adjetificação, mas também o uso de prefixos que muitas vezes são desnecessários, né? Então essa ideia, a gente falou da ideia do pós, a gente falou da ideia do neo, como realmente acaba um pouco fora de lugar, né? Então o fato é que a gente precisa de um conceito genérico que dê conta dos movimentos de massa de extrema direita, dos movimentos reacionários, populistas, nacionalistas e autoritários que ascenderam, cresceram e se disseminaram no século XX. E por falta de um conceito melhor, a gente usa o conceito de fascismo, né? Na ausência de uma ideia mais elaborada, na falta de um conceito próprio, conceito original, melhor dizendo, a gente acaba usando o fascismo por uma certa comodidade até, né? Um conceito que já está no imaginário popular, as pessoas já têm uma certa ideia do que é, embora muito errônea, já têm uma certa noção do que significa. Então, para dar conta de aglutinar esse movimento de extrema-direita, o conceito de fascismo acaba aparecendo como mais apropriado, né? Então, Paxson, ele diz que em maior ou menor grau o fascismo ele é inevitável nas democracias de massa contemporâneas, que o fascismo ele é uma espécie de lado B das democracias, né? Uma espécie de sombra que emerge nas falhas delas. O que isso quer dizer? Não é por coincidência que o fascismo ele cresce no século XX, ele só surge no século XX, quando justamente a gente tem a ascensão das democracias de massa, né? Quando justamente a gente tem a possibilidade da massa participar, mesmo que minimamente, mesmo que de forma muito limitada ainda, mas ter alguma participação política, né? Porque ele pressupõe, diferente dos autoritarismos clássicos, que eram impostos de cima para baixo, ele pressupõe uma participação circular. É claro que com isso eu não estou dizendo que o fascismo é democrático, não é isso. O que eu estou dizendo é que ele, justamente por prescindir de uma base de massas, né, necessitar de uma base de massas, necessitar, por ser um movimento de massas, um movimento populista, na verdade, ele precisa, né, que depende daqueles que têm muito e daqueles que têm pouco, né? Então, para se legitimar, para se espalhar, para se disseminar, ele precisa realmente do apoio, em maior ou menor grau, tanto da elite quanto do proletário, então de todas as classes sociais. Então essa é uma diferença muito clara, muito clássica do fascismo, por exemplo, para outros movimentos como uma ditadura militar mais tradicional, por exemplo. Então,
é isso que o Paxson quer dizer quando ele diz que é uma espécie de lado B das democracias. No sentido que, justamente, o crescimento da participação popular é uma espécie de efeito perverso, justamente a aderência dessa base de massas a um movimento reacionário, que até então era inédito. Um movimento reacionário de massas era algo praticamente inexistente antes do século XX. Então, é justamente isso que ele quer dizer com o lado B. Né? Vocês entendem? É justamente as falhas da democracia. A gente estudou, a gente discutiu, conversou, debateu na última aula, nas duas últimas aulas, aliás, as limitações da democracia e da teoria democrática. Então, justamente o fascismo ele emerge das falhas da democracia, né, da incapacidade da democracia em contemplar todo mundo por suas próprias limitações, né, da incapacidade de prover qualidade de vida para todo mundo, de suas limitações políticas, econômicas, sociais, acaba por favorecer o surgimento, por exemplo, de uma liderança messiânica que fortalece a base de massas, que é imprescindível para qualquer fascismo. Então, nesse sentido, o Paxson vai além. Ele diz que o fascismo, na verdade, ele é muito mais comum do que se crê. Como eu falei, eu mostrei o Enzo Traverso, que é o historiador italiano. Tem todo um movimento de negação, né, de que o fascismo possa aparecer como conceito, como movimento contemporâneo, né, um movimento de rejeição que existiria fascismos após 1945. Ele teria morrido de fato em 1945, ponto final. O Paxson fala que não, que na verdade o fascismo é muito comum como conceito. Ele é inevitável nas democracias de massa. O que impede que a gente veja novos Hitlers e Mussolini surgindo todos os dias é porque a grande parte desses movimentos morre no primeiro estágio ainda. Eles estão embrionários, eles não têm exatamente, não tem capilaridade ainda, não tem penetração popular a ponto de crescer, né? Então, eles ainda são muito incipientes e não conseguem avançar por diversos motivos. Pode ser o cenário, desde a cultura política nacional até o cenário daquele momento, a conjuntura, passando ainda pela ausência de uma liderança messiânica, que é fundamental para o fascismo, não é imprescindível, mas é fundamental. Até também estabilidade institucional, a falta de vontade das elites conservadoras em colaborar com esses movimentos ainda no início, né? A gente vai falar, isso também é fundamental. A incapacidade de angariar uma base de massas, talvez um dos mais importantes. Então, a ausência dessa incapacidade de juntar tudo isso acaba justamente favorecendo, né, uma certa incapacidade desse fascismo, desses movimentos crescer. É a razão pela qual eles morrem, na maior parte das vezes, ainda como embrião. Então, ainda como microassociações, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente tinha, ainda tem até hoje, mas que era mais presente no início dos anos 2000, que eu não sei quem vai se lembrar, que eram os carecas do ABC. Que era um movimento skinhead, matriz neonazista, mas que não é que fosse relevante, mas não tinha um apelo institucional. Era limitado a um pequeno grupo de vândalos, de baderneiros, violentos, agressivos, mas que não tinham, não entravam, não conseguiam avançar a barreira institucional, entrar na Câmara, entrar no debate político em si, de forma que eles ficavam marginalizados, né? Então era um movimento embrionário. Então novos fascismos surgem todos os dias, mas a gente não os vê crescendo porque normalmente eles morrem bem nisso. Eles não conseguem
angariar essa base que é fundamental. Eles não conseguem se espalhar, né? E aí o efeito contrário é que, como eu falei na última aula também brevemente, a gente tem uma certa banalização do conceito de fascismo. Que na verdade não é algo que recai só sobre o fascismo, né? O conceito de populismo, por exemplo, também foi banalizado a ponto de que a gente tem a mídia do norte, a The Economist, por exemplo, uns anos atrás, que classificava qualquer nação da América Latina que não fosse liberal, economicamente liberal, de populista. Então todo mundo que não fosse economicamente liberal era populista, ponto final, acabou. Então o conceito de populismo também foi banalizado e mesmo assim não se questiona o uso dele. Mas realmente, a gente falou sobre isso na última aula, o conceito de fascismo foi bastante banalizado nos últimos anos. Aliás, desde o surgimento dele, né? Nos últimos anos não, desde sempre. Quando o fascismo surgiu, os stalinistas da Terceira Internacional passaram a classificar os sociais-democratas de sociais-fascistas, né? Inclusive esse é um problema. Eu lembro que alguém mencionou o Pachucanes na primeira aula, e esse é um problema meu com o Pachucanes. O Pachucanes entra por pressão do Stalin, mas ele entra nessa seara que ele passa a classificar os sociais-democratas de sociais-fascistas, né? Dizendo que a social-democracia era um prenúncio do fascismo. E aí ele bota no mesmo saco, no mesmo balaio, fascismo, liberalismo, social-democracia, como se fosse tudo a mesma coisa. E assim, não é. Você pode rejeitar os três, mas não são a mesma coisa, né? Assim como comunismo e fascismo também não é a mesma coisa, da mesma forma que obviamente, mas que os liberais, por outro lado, começaram a atacar também os comunistas, dizendo que comunismo e fascismo eram gêmeos. Aí tem aquela clássica teoria da ferradura, que os extremos se aproximam, vocês já devem ter ouvido, né? O Benedetto Croce, por exemplo, era um que dizia isso, né? Um crítico de arte italiano, liberal, que em um primeiro momento até simpatizava com o fascismo, mas rapidamente rompeu e passou a se tornar um opositor ferrenho. Não à toa, justamente como o fascismo tinha o seu período mais liberal. Ele fala justamente que fascismo e socialismo são gêmeos gerados pela guerra. Então, tudo isso tem origem nessa mesma banalização do conceito de fascismo, né? O esvaziamento do conceito, que é um conceito que deveria ser poderoso, que é uma das formas mais extremistas de política, e que acaba sendo esvaziado do debate público justamente por esse mau uso que vem tendo basicamente desde seu surgimento. Então, George Orwell, por exemplo, já no final dos anos 30, ele fala desse esvaziamento, e ele diz justamente que o conceito de fascismo se tornou basicamente um sinônimo de troglodita, né? Uma classificação que é um xingamento que você desloca para alguém com quem você discorda. E aí o Paxson, e vai lembrar que esse livro é de 2007, ele levanta uma outra questão, que eu não tenho uma resposta, né? Eu acho que na verdade é um debate muito complexo para a gente trazer aqui, mas só para trazer brevemente. O livro é de 2007, então vai lembrar que isso foi antes dessa ascensão do extremo-direito contemporâneo, em que ele fala, né, da ascensão de um suposto islamofascismo. Então, uma espécie de adaptação, atualização do conceito de fascismo para o contemporâneo, em alguns países islâmicos. Enfim, eu não vou entrar nessa seara, mas é uma coisa que a gente precisa pelo menos lembrar que ele sugere isso em 2007. Né? Claro que o cenário político internacional mudou muito. Eu já vou ver as perguntas, mas para a gente concluir a questão do populismo, vi que tem uns comentários no chat. Como eu falei, o conceito de fascismo foi banalizado, beleza, mas outros conceitos também foram banalizados. Populismo foi banalizado. Totalitarismo, então, foi um conceito super banalizado. Eu falei como liberais como Croce usavam
fascismo e comunismo como se fossem sinônimos, mas, por exemplo, mesmo aqueles que até outrora eram declaradamente fascistas, mas que romperam em algum momento com os movimentos, passaram a classificar, a usar e atacar a esquerda, dizendo que eles eram muito próximos da extrema-direita, dizendo que eram muito próximos do fascismo. Então, por exemplo, um exemplo maravilhoso, Plínio Salgado, né, criador do integralismo brasileiro, o maior movimento de matriz fascista fora da Europa. Quando ele volta do exílio, do alto exílio de Portugal, depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, depois de ter flertado não só com o fascismo, mas com o nazismo, de ter tido diversas conversas com o alto escalão alemão para ter ali uma certa segurança caso a Alemanha vencesse a guerra, uma certa segurança política e, por que não, econômica. Quando ele volta para o Brasil no fim do Estado Novo, ele escreve um material chamado Manifesto Diretivo, que era basicamente, como o nome indica, diretrizes para esse novo integralismo, esse novo velho integralismo. Esse integralismo pós-guerra que precisava evoluir, precisava se adaptar, precisava se reconstruir. Afinal, pós-guerra, o cenário era muito diferente, né, do pré-guerra e do pré-Estado Novo, principalmente. Depois do levante fracassado integralista de 1938, obviamente os integralistas precisavam se reinventar. E aí o que o Plínio Salgado faz? Ele escreve um manifesto diretivo e basicamente diz que é basicamente um manifesto não só para dizer as diretrizes desse novo integralismo, mas para se afastar do nazismo. Então ele tenta a qualquer custo dizer que ele não é nazifascista, que ele não é fascista, ele não é nazista, que pelo contrário ele sempre lutou contra o nazismo, embora fosse fechado até ontem. Afinal, não pegaria bem ele dizer que era nazista ou que era simpático ao nazifascismo depois do Holocausto, né? E o que ele faz, além disso tudo, é também continuar, né, manteve algo que sempre foi muito clássico de qualquer nazifascismo, e principalmente no integralismo, que é o anticomunismo. E aí ele mantém isso, usando justamente esse conceito de totalitarismo, para classificar a esquerda e a extrema-direita como sinônimos. Então ele diz que o nazismo, não à toa, e isso é algo que a extrema-direita repete desde aquela época, com certeza vocês já ouviram falar, que o nazismo seria socialista, né, justamente porque tem um nacional socialista. Então, ele seria um socialismo nacionalista, enquanto o comunismo seria um socialismo internacionalista. É óbvio que é uma simplificação proposital no tema, justamente para poder equivaler, né? Isso é uma estratégia que dura até hoje, gente. O Geert Wilders, que recentemente foi eleito premier nos Países Baixos, você pegar os manifestos dele no início dos anos 2000, ele sempre, quando ele fala de nazismo, ele bota parênteses, ou até exclui, coloca em letras miúdas o nacional, e o socialismo, claro, ele coloca em letras capitais, ele sempre destaca o socialismo e ao mesmo tempo esconde ou tenta esconder o nacionalismo. Então, só a parte que convém. Então, esse conceito de totalitarismo, da mesma forma, foi utilizado para classificar qualquer opositor como um sinônimo, né, para esvaziar qualquer alternativa ao mercado liberal. Qualquer questionamento, qualquer alternativa ao mercado liberal passa a cair nessa seara seja do populismo, seja do totalitarismo, sejam questionamentos da extrema-direita, sejam questionamentos da esquerda. Então, esse é o grande problema do populismo, desse conceito de populismo. Primeiro, que é um conceito mais frágil. A gente falou um pouco aqui. É um conceito mais frágil do que fascismo. Não tem uma tradição teórica e conceitual tão forte, tão arraigada quanto o fascismo, né? Segundo, que populismo não é uma ideologia. Mesmo o maior defensor de populismo, desse conceito, não vai dizer que o populismo é uma ideologia, porque não faz sentido. O
Populismo, isso é algo que praticamente qualquer autor concorda, populismo é um método de poder. Assim como é o autoritarismo e a própria democracia, como Schumpeter entende. A democracia também é um regime, e o autoritarismo também, como autocracia, mas o populismo seria um método, né? Uma forma de chegar e de manter o poder, um método de poder. Então, é um método que justamente é um método mais... não é uma ideologia, justamente porque não tem características muito bem claras, sabe? Como você definiria populismo? Né? Base de massas, possivelmente. No Cânone do Norte, colocam como gasto irresponsável de dinheiro público como populismo, né? Para viés eleitoreiro, principalmente. Isso é um tipo. Então, gasto irresponsável, talvez. Que mais? Assim, base de massas, discurso anti-elite, muitas vezes paradoxal, porque vem da própria elite, é uma espécie de elite anti-elite, né? Mas principalmente o anti-elitismo intelectual. Né? O populismo costuma ser anti-intelectual, não é uma regra. O integralismo, por exemplo, diferente dos fascismos europeus, era um movimento intelectualizado, né? E sem dúvida era um movimento populista também, né? Não só. Então alguns autores, por exemplo Fabrício Silva da Unirio, eles vão ao limite e dizem que justamente pela dificuldade pelo ser muito amplo, talvez seja melhor simplesmente descartar esse conceito de populismo. Ele não tem muita utilidade. Já outros, como Laclau, dizem que talvez não seja necessário o descarte, mas uma utilização mais consciente, né? E entender que populismo não exclui a existência de fascismo, né? Eles não são conceitos antitéticos. Isso é um erro muito comum dos pensadores do norte, né? Achar que o fascismo acabou, beleza? Ou até que o fascismo existe, mas ter muito medo de usar o conceito de fascismo hoje em dia. Justamente por essa banalização do conceito, um certo elitismo, talvez, de que meio que parecido... Eu não quero usar esse conceito porque as pessoas usam sem saber o que é. Então eu vou usar um conceito menos conhecido. Então, o fascismo, ele é necessariamente populista. Eu desafio qualquer um a encontrar um fascismo que não seja populista. Aqui pode existir, e eu desconheço. Minha limitação, mas eu desconheço qualquer movimento de matriz fascista que não tenha uma base de massas. É um conceito, talvez, um dos elementos mais básicos, junto do messianismo / personalismo, junto do discurso de um passado idealizado, né, da figura do grande líder, do autoritarismo, da figura da nação, que é fulcral, né, que é em torno do qual tudo se aglutina, o resgate de uma nação degenerada, né, junto do ataques a inimigos específicos, normalmente supostos comunistas, mas não necessariamente. Junto de tudo isso, a base de massas e o discurso anti-elite, que são elementos mais clássicos do populismo, estão sempre presentes. Então, o problema do populismo é justamente que ele não dá conta, muitas vezes, de movimentos que são muito mais complexos, né? E o Laclau vai além. Eu falei para vocês na aula passada, da ideia de democracia agonística, consenso sobreposto do Rawls, democracia agonística da Mouffe, e da ideia de polarização. Como a polarização, na verdade, ela é benéfica para a democracia, né? O Laclau, que não sem motivo era marido da Chantal Mouffe, que cunhou esse conceito da democracia agonística, se a Mouffe fala que a polarização, eu não chego a usar essas palavras, mas deixa implícito que a polarização é benéfica para a democracia, o
Laclau vai além. Ele diz que o populismo é benéfico para a democracia. Que o populismo é sinal de uma democracia que está, se não doente, pelo menos resfriado, vamos dizer assim. Tem imperfeições. Que o populismo é o questionamento da população, né, a uma elite, né, ou uma possível democracia que está se degenerando em oligarquia, ou muito imperfeita, muito limitada, né, então a ascensão de insatisfações da população mesmo, né. Então, como pode um movimento que é baseado nos anseios de uma população muitas vezes marginalizada do processo democrático, ou com uma participação democrática muito limitada, ser antidemocrático? Tem um certo paradoxo. É claro que, como eu falei, existem populismos e populismos. Tem populismo fascista que, claro, é antidemocrático, mas não por causa disso, por outros motivos. Pelo autoritarismo do líder, pela vontade de solapar as instituições. Não necessariamente todos os populismos são assim, né? Existem populismos que são democráticos, a maioria, inclusive, que jogam dentro das linhas da Constituição e dos limites da democracia, né? Dos limites das instituições. Então, o Laclau fala que o populismo não necessariamente é antidemocrático, que na verdade talvez ele seja bom para a democracia, que força a democracia a se mexer, né? A incluir aquelas pessoas, a se reinventar, a se adaptar, a evoluir, porque algo não está certo. Então, pessoal, prosseguindo, ver os comentários de vocês antes da gente prosseguir. A Luciana pediu para falar sobre os estágios de Paxson. Então, justamente, como eu falei, para o Paxson, né, primeiro naquele artigo de 98 e depois mais elaborado no livro dele, de 2007, ele propõe que justamente o fascismo é mais comum nas democracias de massa contemporâneas, e que impede, como eu falei, que impede que a gente veja todo dia, porque eles passam necessariamente por 5 estágios. Aí a maioria deles morre logo no início, logo nos primeiros estágios. Então, o primeiro estágio seria justamente a criação do movimento, né, quando a gente tem um embrião de fascismo, então pequenas aglutinações, pequenos grupelhos, que não conseguem passar da irrelevância de meia dúzia, mas já tem ali uma movimentação fascista, uma espécie de proto-fascismo mesmo. Às vezes até uma movimentação maior, mas ainda não tem capilaridade institucional, ainda não se tornou um partido. Entende? Esse é o grande diferencial. Primeiro estágio, você tem o fascismo, mas ainda não dentro da política institucionalizada. O segundo estágio é justamente quando ele se transforma em um partido. Então ele entra nas dinâmicas e nas lógicas institucionais, nas lógicas partidárias, e passa a se espalhar. Fica muito mais fácil, a partir do momento que ele se transforma em um partido, ele consegue encontrar capilaridade dentro da população. Mas ainda assim, ele pode, por exemplo, ter alguns elementos no Congresso, ou está crescendo, mas ainda é um movimento relativamente incipiente. Um exemplo é a Alternative für Deutschland, né, na Alemanha. Ela é um partido, é um movimento nazifascista, mas não consegue eleger um executivo. Não consegue, na verdade, nem eleger um executivo, não consegue participar de uma coligação do executivo. Ainda exclui ela. Então ainda é um partido minoritário. No terceiro estágio, que é a chegada ao poder,
um movimento de fato que ascende ao poder. Então, por exemplo, isso é muito claro em sistemas parlamentaristas, onde partidos fascistas podem ser chamados para coligações governistas, assumir coligações governistas. Então, eles não têm ainda o poder em si, mas eles participam. Eles estão participando ali da chegada ao poder. Eles têm uma participação no poder, né, no executivo, por menor que seja. Estão dentro daquela coligação. O quarto estágio já quando o exercício do poder, quando ele de fato obtém maior força. Então, por exemplo, quando ele toma o executivo federal. Então, o caso do bolsonarismo, por exemplo, chegou até esse estágio. E o quinto e último, ele caminha para duas alternativas, segundo Paxson. O primeiro, a radicalização. Então, como o próprio nome já diz, ele se totalitaриza, ele passa a empregar métodos de profunda violência física, inclusive eliminação física, né, limpeza étnica, enfim, profundamente autoritário. Ou, uma outra alternativa, é a entropia. Mas a entropia não significa que ele acaba, apenas significa que ele deixa de ter aquele elemento clássico do fascismo, que é a mobilização popular permanente, e se metamorfoseia em uma espécie de autoritarismo tradicional, uma espécie de ditadura militar. Então, por exemplo, o fascismo de Mussolini aconteceu exatamente isso. Ele passa, depois que ele dá o golpe, depois do período de radicalização de 1926, quando ele dá o golpe, ele passa até 1933 por uma certa normalização, no sentido que ele se torna um autoritarismo mais tradicional, né? Ele mantém uma certa hierarquia. O Mussolini, como eu falei na última aula, mantém a Câmara Baixa, os deputados, a Câmara dos Deputados, e o rei domina o Senado, né, o rei Vitor Emanuel. Então, eles mantêm uma certa dinâmica institucional de poder, uma certa queda de braço entre os dois, que o Mussolini não consegue governar sozinho, diferente da Alemanha, que se radicaliza. Claro que depois o próprio fascismo Mussolini iria se fundir com o nazismo alemão e se radicalizaria, mas enfim, é outra questão. E aí o Paxson vai além. Ele diz que o ponto de inflexão para essa radicalização é justamente uma queda de braço permanente entre conservadores e fascistas, entre elite política conservadora e fascistas. Gente, isso foi muito claro no Brasil dos anos Bolsonaro, com todo o centrão, com todas as disputas políticas, a queda de braço, as constantes concessões que o de Bolsonaro teve que fazer, né, ao ponto de que isso o enfraqueceu, mas ao mesmo tempo também quase fez ele ser eleito de novo, né, justamente porque se ele não fizesse essas concessões ele caía. Então justamente essa queda de braço e a disposição dos conservadores de alçarem os fascistas ao poder é que leva a passagem para esses demais estágios. Então, por exemplo, para os fascistas chegarem ao poder, é preciso que os conservadores enxerguem neles uma espécie de escolha muito difícil, né? Uma alternativa menos pior ou uma alternativa de difícil escolha, difícil conclusão entre os fascistas e a esquerda. Então, eles enxergam uma escolha muito difícil e acabam dando chance, né, dando escolha, dando poder de escolha aos movimentos de extrema-direita para impedir a esquerda, ou às vezes a centro-esquerda, às vezes até o centro. Então, parte muito dessas limitações. E justamente a mesma coisa durante o exercício do poder, né, uma queda de braço permanente que vai determinar a capacidade ou não desses movimentos fascistas se sobressaírem sobre os conservadores.
Então, a Luciana comenta. Outra questão, podemos falar que o fascismo contemporâneo, embora em sua base nacionalista, vive em internacional fascista? Ou seja, se puder falar da transnacionalidade do fascismo? Então, sem dúvida. O fascismo, isso desde sempre, ele tem algo muito interessante, que eles são profundamente nacionalistas. Né? O Mussolini pregava italianità, que era a valorização do sentimento italiano acima de tudo, verdadeiros italianos. Hitler a mesma coisa, Bruno Salgado a mesma coisa, com brasilidade. Todos eles repetem isso. O nacionalismo é a base. Só que eles também não são bobos. Eles sabem que na geopolítica mundial você precisa acenar para... você tem que ter um certo realismo internacionalista de acenar para colegas ideologicamente próximos. Então não é coincidência, por exemplo, que Mussolini tenha financiado o integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro surge de um encontro de Salgado com Mussolini, e Mussolini, no início do movimento, financia o integralismo brasileiro. Então não é coincidência. Não tem, sem dúvida, um certo diálogo, não sei se uma internacional fascista, mas um diálogo entre países de extrema-direita, entre nações de extrema-direita, ideologicamente alinhadas, ideologicamente próximas. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eles têm... como houve agora também, né? Com Steve Bannon, com Eduardo Bolsonaro se aproximando do Steve Bannon, se aproximando do Milei. Há um certo diálogo, uma tentativa, até por uma simples questão de comodidade. Né? Não tenho a menor dúvida, por exemplo, que a ascensão do Trump favoreceu e favorecerá, se acontecer de novo, a ascensão dessa extrema-direita em todo o mundo. Né? Então isso foi um outro elemento da conjuntura que levou o Bolsonaro ao poder em 2018, que a gente falou que não foi exatamente uma excepcionalidade, mas foi uma tragédia de erros, que juntou um monte de elementos que separados ele não conseguiria ascender, mas que naquele momento, ao mesmo tempo, fez com que ele chegasse ao poder. Entre eles, a vitória de Donald Trump 10 anos antes, não tenho a menor dúvida. O Luiz Felipe Júnior comentou que seria um método personalista. Sem dúvida, tanto fascismo quanto populismo são métodos personalistas. Justamente, eles têm nesse apelo ao Messias um dos elementos mais básicos desse movimento. A Luciana comentou: massa amorfa é muito maniqueísta. Eu iria além, eu diria que não só maniqueísta, eu diria que é elitista. Né? O próprio conceito de massa, isso é um debate que tem muito forte, mas é um conceito um pouco elitista. Né? Você pressupõe que certos setores da população, normalmente setores economicamente mais fragilizados, não têm capacidade de escolha racional na política. Então é um conceito, sem dúvida, elitista. Isso tem sido bastante criticado, principalmente de uns 50 anos para cá, muitas vezes criticando também o conceito de populismo. E a Tânia comenta: então, se não considera o movimento integralista brasileiro fascista, pela sua fala anterior, eu tinha entendido que sim. Porém, a partir da sua colocação pelo populismo, pareceu que não. Afinal, o populismo da posição que derrotou o movimento. Não, para mim, inclusive, a minha dissertação do mestrado foi justamente comparando o fascismo e Mussolini, o integralismo brasileiro e o bolsonarismo, para ver se o integralismo e o bolsonarismo eram fascistas. E depois de 350 páginas, eu concluí que, claro, né, na minha visão, sim, são. O interessante do integralismo brasileiro, né, e que eu não vejo como necessariamente como uma característica imprescindível do populismo, mas é que é um movimento muito intelectualista, muito intelectualizado, o integralismo brasileiro, o que é algo raro nesses movimentos. Mas se você pegar o fascismo, o nazismo e o bolsonarismo, são três movimentos profundamente anti-intelectuais. O nazifascismo ainda tinha ali alguma coisa muito limitada de uma intelectualidade que era só se fosse profundamente nacionalista, e mesmo assim muito limitada, né? Aquela coisa muito clássica, né, do Goebbels, um escritor frustrado, Hitler,
pintor também muito próximo de uma pintura mais clássica, né, de umas artes plásticas mais clássicas. Então, muito limitado. O integralismo brasileiro, não. Né, eles tinham no centro da ideia deles a ideia de que os intelectuais iam levar a nação ao progresso. Isso se deve, eu acho, porque a gente tem que lembrar, pessoal, que o integralismo brasileiro, diferente do nazifascismo, que, né, o nazismo tinha, seu líder era um pintor frustrado. O fascismo era um escritor frustrado. Mussolini escreveu um outro livro de ficção que foi isso. O integralismo, não. Assim, era um movimento fascista, mas era um movimento fascista liderado por 3 grandes intelectuais. Plínio Salgado foi um dos principais nomes da Semana de 22, um dos fundadores do modernismo brasileiro. Né? Gustavo Barroso, presidente da BL, criador do Museu Histórico Nacional. Então, assim, não era um bobo. Miguel Reale foi reitor aqui da nossa universidade, aqui da USP. Então, os 3 grandes líderes do integralismo eram grandes intelectuais. Então, essa é a grande diferença do integralismo pro nazifascismo. Uma das, né, mas talvez a principal, que tinha uma preocupação intelectual. O Plínio Salgado, ele dizia que os intelectuais, claro que eram principalmente os intelectuais nacionalistas, mas os intelectuais eram os responsáveis por levar a nação para a grandeza. Já o nazifascismo, não. O nazifascismo identificava no intelectualismo uma feminilidade. Né? Dizia que a intelectualidade formava homens fracos, né? Que não eram viris, e tinha todo aquele culto do homem viril, né? Espartano, enfim, romano, no caso da Itália, e que formava uma geração de homens fracos, acomodados, femininos, praticamente. O Mussolini fala justamente com essa palavra mesmo. Então, mas isso por mim não significa que o integralismo não seja fascismo, apenas que é uma diferença. Né? Eu não vejo, alguns autores veem como essencial o anti-intelectualismo, mas eu acho que se você desloca da Europa, né, o anti-intelectualismo não necessariamente aparece nesses movimentos. Na verdade, eu acho que o anti-intelectualismo é uma característica muito mais dos fascismos contemporâneos até, que são muito anti-intelectuais. Né? Se você for pegar os exemplos, Bolsonaro, potenciais, não é possível. Não vou entrar aqui nessa área de quem é e quem não é, porque a gente não vai sair daqui nunca. Mas vamos lá, líderes de extrema-direita contemporâneos. Bolsonaro, Trump, Milley, Cast, que mais? A própria Alice Weidel, embora seja doutora, são profundamente anti-intelectuais. Né? Quando muito, eles são da área de economia, por razões óbvias, justamente uma rejeição de qualquer ciência que não seja a ciência econômica. Né? Qualquer ciência humana, seja ciência política, seja ciências sociais, as artes, ou mesmo as biológicas e, em menor grau, também muitas das exatas. Então, há uma anti-intelectualidade que é muito presente nos fascismos contemporâneos, mais do que era antigamente. Eu acho que hoje essa é uma característica muito mais forte. O José Gabriel pergunta qual autor parte dessa ideia do islamofascismo. Então, isso era muito comum, José, nos inícios dos anos 2000. Por razões óbvias. Depois do 11 de setembro, a invasão ao Iraque, em parte autores querendo legitimar a invasão ao Iraque, em parte mesmo autores que realmente questionavam se o autoritarismo de algumas nações islâmicas não seria, e o Paxson ele vai um pouco nessa chave, né? Ele não entra em profundidade nisso, inclusive ele não se arrisca a dar uma opinião, mas o que ele fala é que talvez a noção de nacionalidade, de nacionalismo, que é fulcral para qualquer fascismo, possa ser substituída por uma noção de religião. E aí, nesse sentido, poderia existir um cristofascismo, um judaico-fascismo, um islamofascismo. É essa discussão que o Paxson traz. Mas isso era algo muito em voga no início dos anos 2000, essa ideia de islamofascismo. Se você jogar essa ideia no Google, vai aparecer com certeza livros sobre isso.
José Gabriel comenta: no caso da Alemanha não houve tanto saqueio de braço, né? Principalmente que a maior preocupação de Hitler foi acabar com qualquer tipo de inimigo ao seu poder. Exatamente, José. Logo, o Hitler ele tem um crescimento muito rápido e muito forte, que o Mussolini nunca conseguiu ter. E uma penetração na população que o Mussolini também nunca conseguiu ter. Então, um ano depois que assume, menos, o Hitler já dá o seu autogolpe, né, com o incêndio do Reichstag, 23 de março de 1933, com a aprovação das leis. Ele já dá o seu autogolpe. Né. Mussolini, para você ter noção, ele leva o momento em que ele se torna premier até o seu autogolpe, aí um processo que começa com 2 anos e mais dura mais de 4. Né. E por um fracasso, principalmente da esquerda, com o processo que ficou conhecido como a Secessão Aventina, quando a esquerda, com exceção dos comunistas liderados pelo Gramsci, se retiram do parlamento, e alguns partidos de centro também, e até um ou outro partido de direita, depois do caso do assassinato de Giacomo Matteotti, eles acham que esvaziando o parlamento eles vão conseguir, na verdade, uma manifestação, uma movimentação popular para depor Mussolini, só que tem um efeito contrário. Mussolini consegue crescer sem oposição, né, uma estratégia desastrosa da Secessão Aventina, e ele de fato dá o seu autogolpe logo depois. Consegue inclusive se colocar como vítima do assassinato de Matteotti, embora provavelmente ele esteve relacionado. Consegue uma manobra retórica incrível. Quem tiver interesse, vale a pena ler o discurso sobre Matteotti. Tem em italiano no Google, e tem uma tradução que eu fiz na dissertação, se quiser eu mando depois. Que ele consegue uma manobra retórica incrível, virar e se colocar como vítima de um deputado socialista assassinado. O deputado foi assassinado e ele consegue se colocar como vítima. Então a opinião pública que estava se virando contra ele é apaziguada, e com isso ele consegue o autogolpe. O Hitler não. O Hitler ele venceu a queda de braço de forma brutal. Assim, o von Papen comenta um pouco antes do Hitler ascender ao poder, que em um mês ele vai ter colocado o Hitler contra a parede de tal forma que ele vai querer gritar e chorar. Só que acontece exatamente o contrário. Quem se ferra é o von Papen. E não só ele, mas as elites conservadoras também. A Noite das Facas Longas é emblemático disso. Quando há uma perseguição interna dentro do próprio partido, entre eles o próprio von Papen. Eu vi que perguntaram da lista. Gente, já passou a lista. Eu peço, por favor, que passem a lista sempre que possível, porque não tem como ficar passando todo. Mas sempre que algum aluno ou discente solicitar, eu peço, por favor, aos colegas que passem a lista para ninguém perder. Luciano Benício Sobral comenta: Abdias de Nascimento fez parte do integralismo no momento. Então é muito interessante, porque houve uma grande gama de intelectuais brasileiros que participaram do integralismo em algum momento. Só para listar alguns para vocês, além dos que eu já mencionei, que eram os líderes: Vinícius de Moraes, Dom Helder Câmara, todos eles no primeiro momento do integralismo, quando ninguém sabia direito o que era ainda. João Cândido, o Almirante Negro. E mais pra frente, talvez o caso mais bizarro, porque foi na década de 50, quando todo mundo já sabia o que era o integralismo, foi o... Ai meu Deus, esqueci o nome dele. Que fez O Deus e o Diabo na Terra do Sol. O diretor. Tô cansado, eu acabo esquecendo o nome das pessoas. Glauber Rocha. Isso, obrigado. Glauber Rocha aderiu ao integralismo na década de 50. Rapidamente, mas enfim. Então vários intelectuais, né? Inclusive intelectuais que depois seriam símbolos da esquerda. O Luiz Felipe Júnior, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque em geral acontece o contrário, né? Pessoas, na verdade, migram da esquerda para a extrema direita conforme se tornam mais velhos, e esse que eu mencionei aconteceu exatamente o contrário. O Vinícius
Moraes, por exemplo. Ele migrou para a esquerda, tá? O próprio Dom Helder. Isso é muito interessante no livro do Odilon Caldeira Neto, né? Tem até uma entrevista para sair com ele em breve. O Luiz Felipe comenta: as alianças atuais ainda não são suficientemente fortes para uma grande aliança mundial em todos os continentes. Estamos a caminho de um eixo sul-norte em face dos muitos conflitos bélicos atuais, golpes na África, Ucrânia, Coreia e outros. Eu não sei se eu entendi o seu comentário, Luiz. Você diz para a formação de uma certa internacional fascista no contemporâneo, né? Se for isso, eu não sei dizer se a gente está na formação de um eixo, principalmente sul-norte. Eu acho que é mais complicado do que isso. Acho que é um movimento que é internacional mesmo. Você vê que a última vítima foi agora a Argentina, aqui no sul. A gente teve os Estados Unidos não muito tempo atrás, e pode acontecer de novo. A Holanda recentemente, os Países Baixos. Então é um movimento internacional. Acho que é muito mais do que um eixo sul ou norte. Que não necessariamente, inclusive, tem a ver com os conflitos de hoje em dia. Né? Enfim. O José Gabriel comenta: se enxerga o governo de Stalin como fascista, em Akechaw, por exemplo, aponta como uma ditadura revolucionária. Olha, José, eu sinceramente não sei. Eu acho que esse é um problema. Eu acho que é muito mais interessante a gente entender o conceito de fascismo e vocês formularem suas próprias classificações de quem é e quem não é. Acho que é mais produtivo do que eu dizer que é ou não é. Entende? Porque até porque eu precisaria de mais estudo do stalinismo, mais conhecimento, né? Claro que eu tenho algum, mas não em profundidade, nesse nível, para me sentir confortável para dizer se é ou não é. Alguns autores dizem que sim, ou que tem proximidades, outros autores que não, que é até absurda essa classificação. Então, eu prefiro me abster. Como eu não estudo tanto o stalinismo ou a Rússia em geral, eu prefiro ficar um pouco distante de dizer se é ou não é, bater o martelo, dizer se é ou não é. Isso, o livro do Odilon. Muito bom esse livro, por sinal. O Odilon e o Leandro são dois grandes estudiosos do integralismo brasileiro. Referência em quem quer entender o integralismo. Então, prosseguindo, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, então prosseguindo, acho que eu vou até pular esses slides, acho que a gente já deu muita conta disso. E uma coisa interessante, só para passar rapidamente para vocês, que a gente até já falou sobre isso, é difícil falar em fascismo como se fosse um movimento estanque, único, porque eles mudam muito de características de nação para nação. Né? O fascismo de Mussolini é muito diferente do que era o nazismo, do que era o integralismo lusitano, se for uma espécie de fascismo, do que era a Action Française, do que era o integralismo brasileiro, do que eram os movimentos no Peru, na Argentina, no Chile, na Bolívia, porque todos esses países tiveram, na década de 30, movimentos de matriz fascistas, embora do Brasil tenha sido maior. E o mais interessante é que é difícil a gente falar só em um fascismo, mesmo na Itália, porque ele mudou muito durante 20 anos, durante o vintênio que teve no poder. Ele surge com preocupações sociais. O primeiro programa do Face de Combatimento, o primeiro movimento fascista de Mussolini, que ainda era um aglomerado principalmente de alguns intelectuais futuristas como Marinetti, mas principalmente veteranos de guerra. Então, com preocupações sociais. Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro programa, ele é a favor de redução de jornada de trabalho, proletário, sufrágio universal feminino, que mais? Redução na idade previdenciária. Então, os trabalhadores podem se aposentar com 55 anos na época. Né? Olha, a gente
gente olha isso, fica até com inveja. Imagina poder se aposentar com 55 anos. E, enfim, e aí preocupações sociais que são logo abandonadas. 2 anos depois, você pega o manifesto do primeiro partido mesmo, que o Fascismo de Combatimento não era ainda um partido, era um movimento, era principalmente, era quase um porrete que a direita do Vale do Po, do norte da Itália, utilizava contra a esquerda. Praticamente, a fase de combatimento era praticamente uma milícia mesmo. Entre 1919 e 1921, a gente tem na Itália o que ficou conhecido como Biênio Vermelho, uma ascensão de movimentos de esquerda que faziam parecer que a Itália seria o próximo país a aderir ao socialismo. Né? E não é à toa que o fascismo surge logo depois. O fascismo é uma reação. O fascismo é um movimento reacionário, é uma reação. Então o fascismo ele começa com uma milícia desses grandes fazendeiros, grandes latifundiários do Vale do Pó, uma espécie de porrete contra essa esquerda que crescia em poder. E aos poucos vai ganhando capilaridade. Né? Com essas pautas progressistas para, claro, angariar apoio, angariar simpatia de alguns fragmentos do proletariado, até de fato, em 1921, se institucionalizar em partido. E aí eles formam o Partido Nacional Fascista, que seria o partido até o fim do fascismo, em 1945. E aí a gente tem o que a gente pode pensar como um período liberal. Então veja, embora não fosse exatamente de esquerda, o fascismo surge, né, ainda com muitos resquícios do Mussolini, do período de Mussolini no Partido Socialista Italiano. As pautas, se você for ver o primeiro programa, também traduzi, se alguém tiver interesse, está na mesma dissertação, vai virar livro em breve, mas aí a tradução não vai estar inclusa, enfim. Mas se você for ver, tem muitas pautas progressistas aí. Né? Então tem uma certa preocupação. Ninguém está dizendo aqui que o fascismo era socialista, não é isso. Mas ele tinha pautas progressistas. Isso é abandonado 2 anos depois. Uma ou outra permanece, mas majoritariamente abandonado. Então, e, além disso, em 1919, o fascismo era, por exemplo, antimonarquista, profundamente contra o rei. Em 1921 já não. Ele já está mais institucionalizado, ele já está naquele segundo estágio que eu falei, está começando a entrar no parlamento. Então ele esquece, de uma hora para outra, que era antimonarquista. Mesma coisa anticlerical. Era absurdamente anticlerical em 1919. Em 1921 já está dizendo que o clero que o catolicismo é a religião da nação italiana. Que a monarquia, mas ele ao mesmo tempo que ele deixa de ser antimonarquista, ele ainda ameaça a monarquia. Ele pergunta, por exemplo, em discursos e materiais de 1921-22, se o rei Vitório Emanuel vai ter coragem de se opor a ele, sendo que ele não quer se opor à monarquia, ele quer governar junto do rei, como de fato aconteceria. Então, gente, uma outra diferença muito clara do Hitler para o Mussolini é uma diferença de personalidade. Se pegar o Hitler era um fanático. Ele tinha aquela preocupação racial que era patológica e não abandonava aquilo. Aquilo era a ideia fixa dele, ele ia até o fim. Ele foi, como foi, na verdade, até o final com aquilo. O Mussolini, ele não tinha nenhum problema de abandonar as convicções dele de acordo com a conveniência. Então, até 1915, ele está militando no Partido Socialista Italiano contra a participação italiana na Primeira Guerra, que começa a receber, ironicamente, financiamento da Embaixada da França e passa a ser, de uma hora para outra, contra a participação italiana na guerra. Agora só contra. É expulso do Partido Italiano. Não, perdão, a favor da participação italiana na guerra. Começa a militar que a Itália tem que participar da guerra, que a guerra forma homens fortes, então já tem um certo embrião ali de algumas ideias que depois seriam mais amadurecidas. Mas principalmente o nacionalismo muito forte.
Enfim, ele vai para a guerra, é ferido, como cabo, é ferido e tal, retorna, começa a participar de pequenos movimentos. Em 1919, como eu falei, ele é antimonarquista, anticlerical, alguns discursos progressistas, logo abandona tudo isso e aí ele resolve flertar com o liberalismo. Então, o programa dele de 1921, lembrando mais uma vez, ele precisa do apoio das elites liberais e conservadoras para chegar ao poder em 1921, em 1922. Todo fascismo precisa desse apoio para se legitimar, para se disseminar, para chegar de fato ao poder. Então ele precisa disso. Então ele começa a flertar com esses grupos, começa a se dizer pró-liberalismo. Então ele, não é coincidência, por exemplo, que o programa do Partido Nacional Fascista é o único de todos esses programas que tem a pauta da valorização da propriedade privada como basilar. Isso ele não menciona antes e esquece depois. Então ele tinha que flertar com o liberalismo para conseguir chegar ao poder, como de fato aconteceu. Ele chega ao poder em 22, depois da marcha sobre Roma. Ele é convidado pelo chefe de Estado, o rei Vítor Emanuel, a tomar posse como primeiro-ministro, como chefe de governo. Só que ele não chega sozinho. Na verdade, ele é eleito em 1921 em uma coligação com liberais e conservadores, justamente para frear, para ir contra a esquerda, que tinha crescido muito nos últimos 2 anos. E em 1922, a mesma coisa. Quando ele chega ao poder, ele chega por meio dessa elite liberal que o abraça, tentando frear a esquerda e tentando capturar essa base de massas que ele tem, tentando usar isso em seu favor. Mas não é que eles gostassem de Mussolini, mas é como se eles achavam que ele era um idiota útil. E Mussolini, como eu falei, não tinha nenhum problema de jogar conforme as regras, diferente de Hitler, que sempre foi inflexível. A gente tem, então, depois do golpe, o período ditatorial e corporativista, as campanhas imperiais, colonialistas, e, por fim, quando ele se enfraquece, comete uma série de erros militares, a fracassada invasão grega, inclusive atrapalhou Hitler na tentativa de tomada da União Soviética. Ele foi forçado a atrasar em 2 meses a sua campanha na União Soviética, o que, como a gente sabe, fez se aproximar do inverno. E ele acaba sendo deposto pelo próprio Conselho do Fascismo, inclusive pelo seu genro, acho que foi genro, quase certeza foi genro, e pelo general Badoglio, que se torna o novo líder, novo chefe de governo da Itália. Hitler fala, não, pera lá, isso não vai ficar assim, e o recoloca de volta à Itália. Só que a essa altura o fascismo já estava muito fragilizado na Itália. O mito que Mussolini criou em torno de si próprio, que ele mesmo passou a acreditar, de general infalível, de grande líder, começou a ruir. A população já não era mais tão simpática ao fascismo. E aí o que a gente tem é a criação da Guerra Civil Italiana. O norte contra o sul, e por fim a república contra a monarquia, e por fim a morte de Mussolini. Então, gente, tudo isso para mostrar para vocês como o fascismo foi um movimento muito complexo, o fascismo de Mussolini. Então é difícil a gente falar em um fascismo, sabe? Vocês viram como ele mudou, né? E aqui quando eu trouxe Hitler para a discussão, como mudou mais ainda, né? Com a preocupação racial de Hitler, foram muitos fascismos. Então é difícil falar em um. Então se é difícil falar em um fascismo na Itália, que me impede a gente falar de vários fascismos ao redor do mundo, né? Se a gente está falando só do regime do movimento Mussolini, já é complexo falar isso. Imagina tirando isso da Itália, tirando isso em 1930, 1940. Qualquer movimento, qualquer ideologia política, fascismo sem dúvida é uma ideologia, é um movimento, não tem dúvida disso. Eles evoluem, eles absorvem novas características e épocas e nações. É por isso que eu acho que a gente não tem que ter medo de usar o conceito de fascismo. Isso não significa que a gente vai sair apontando o dedo para qualquer líder e dizendo ele é fascista. E aqui uma coisa pessoal, por exemplo, eu acho muito mais eficaz
no debate, na discussão pública, chamar Bolsonaro de corrupto do que de fascista. Porque quando você fala Bolsonaro é fascista, as pessoas, e daí? Né? E se você fala que é nazista, embora ele seja, né, e ele próprio fala isso, que eu estou dizendo que ele fala, não sou eu que estou dizendo, ele se disse a vida inteira como nazista. As pessoas vão achar que você está exagerando. Então eu acho muito mais útil para a discussão política do dia a dia chamá-lo de corrupto do que de esses conceitos, enfim, que eu acho que são muito mais úteis, na verdade, dentro da academia mesmo, para entender esse movimento. A Maria Eduarda comentou, dentro de toda essa contextualização que foi feita até agora, como o senhor vê o movimento dos memes com temática fascista em contexto de discussão partidária? Como assim, Maria? Não sei se eu entendi. A utilização de memes como ferramenta política, seria isso? Professor, eu acho que ela está falando é que normalmente em algumas redes sociais como o TikTok, até no Instagram, você vê movimentos de extrema-direita que se apropriam de vídeos assim meio edit para espalhar coisas que a gente vê que é literalmente fascismo. Não literalmente, sabe, a partir do que você falou aí, mas dá pra ver que às vezes vem com ideia de supremacia branca. Eu acho que tem a ver com isso. E eles fazem por meio de memes com um público-alvo a população mais jovem mesmo. Acho que eu entendi. Então, eu acho que tem a linguagem fascista. Eu acho que tem dois tipos, entre aspas, de fascismo. E um é mais perigoso do que o outro. Um é aquele que se admite como tal. É o cara que vai dizer, não, eu sou herdeiro do integralismo, eu sou herdeiro do fascismo italiano, eu sou neonazista, eu vou fazer manifestação de morte aos judeus, pichar morte aos judeus, morte aos nordestinos. Esse é um tipo. E não me entenda mal, esse tipo é perigoso. Mas eu acho que tem um tipo que é muito mais perigoso. Que é aquele tipo que vai fazer tudo isso. Vai repetir slogans, né? Em vez de dizer Alemanha acima de tudo, vai dizer Brasil acima de tudo, né? Mas que quando perguntarem para ele, e você é fascista? Ele vai dizer, não, de forma alguma, né? Não sou. Eu sou populista, sou nacionalista, né? O Steve Bannon se diz populista nacionalista. Todos esses, basicamente, como perguntados. E esse tipo é muito mais perigoso, porque esse tipo pega nesse calo demagógico. Justamente porque hoje em dia é incômodo a classificação de fascista. Pega mal, depois do Holocausto, um líder virar para todos e dizer não, eu sou fascista. O nazifascismo ficou tão associado ao mal radical, né, algo profundamente maligno, que o indivíduo pode ser o maior fascista depois de Hitler, mas ele vai dizer que não é. As exceções de fascistas que se assumem como tal são muito raras, né? De movimentos assim mais relevantes no cenário global, o único que eu conheço é a Aurora Dourada na Grécia, e que mesmo assim é menor do que outros, né? Então, gente, o Bolsonaro, vamos lá, inventou que tem um bisavô que lutou por Hitler. Ele inventou isso. Teve o caso Alberto Alvim com Goebbels, secretário da cultura dele. Parece que ele não sabe que era. O que mais? Teve a questão do colégio militar na década de 90, que queria colocar Hitler como paraninfo. Ele disse que era direito deles e que Hitler era um herói de guerra. O Bolsonaro falou que Hitler era um herói de guerra, herói militar. Grande líder militar, foi o que ele falou, nessas palavras. Ele tira. Se eu e você estamos na rua, a gente está na rua, né, e passa por você um cara vestido de Hitler, o que você faz? No mínimo você troca de calçado, né, ou olha de cara feia, se você não quiser, problema. No mínimo, corre, né? O Bolsonaro abraça e tira foto. E
tirou foto com uma pessoa fantasiada de Hitler em 2015. Sem falar, gente, os inúmeros discursos, reciclagem do Alemanha acima de tudo, que era o slogan nazista, do trabalho liberta, de frases de Mussolini. Ele citou Mussolini em mais de uma oportunidade. Aquela frase: melhor viver um dia como leão do que 100 anos como carneiro. Essa é a frase de Mussolini. Assim, o mínimo que a gente, quando eu digo que o Bolsonaro é nazista, que eu vou na chave do Michel Germa, como o Michel diz, e eu concordo totalmente com ele, não sou eu que estou dizendo, é o Bolsonaro. O que a gente faz é prestar atenção no que ele está dizendo, como pesquisadores. Ele está dizendo isso. Eu só estou ouvindo o que ele está dizendo. Mas ele nunca vai na TV e vai dizer: eu sou nazista. Óbvio que não vai. Então acho que esse tipo de fascismo é muito mais perigoso. E é normalmente esse tipo de fascismo que está na rede. Porque esse tipo de fascismo que funciona, que encontra que se capitaliza por meio dos memes, sabe? Que se espalha. Se você tiver um meme, alguma coisa com uma pessoa dizendo eu sou fascista, muito claro, não vai se espalhar. Mas se você tiver um meme, né, que está ali nas entrelinhas, ou às vezes é muito claro, mas não está verbalizado, eu sou fascista, as pessoas espalham, né? As pessoas espalham qualquer coisa na internet. As pessoas passaram a acreditar que a Finlândia não existia. Não sei se vocês viram isso. Teve uma teoria da conspiração que um rapaz postou de brincadeira no Reddit, uns anos atrás, que a Finlândia não existia. Ele criou toda uma história. Que a Finlândia, o país Finlândia, era uma rota de pescadores, uma conspiração criada por Rússia e Japão para explorar o monopólio da pesca. E as pessoas passaram a acreditar que a Finlândia não existia. Então, assim, as pessoas acreditam em qualquer coisa. É a realidade. Então, ou querem acreditar. Não sei se vocês viram também o caso do Titanic, ano passado. Começaram a espalhar teorias da conspiração de que o Titanic tinha sido afundado de propósito, ou que nunca tinha sido afundado. E as pessoas, isso começou a se espalhar no TikTok. Então essa estética funciona. Essa estética se espalha. E justamente, então, as coisas estão, às vezes, muito explícitas, mas não ditas com todas as letras. As pessoas acham um meme engraçadinho, compartilha ali, compartilha aqui, e viraliza. Eu acho que esse tipo de fascismo que eu falei, eu acho muito mais perigoso. O Ele Tá de Volta, que mencionaram, é excelente para entender isso. A Maria Eduarda comenta: quando a esquerda de Lula quer dizer que memes que a direita de Bolsonaro é fascista, seguindo sua lógica, então não devemos chamar o lado de hoje como fascista. Seria isso que você vai falar? Então, Maria, não é isso. O que eu acho, e aqui é uma opinião pessoal minha, é que no debate público, no debate político do dia a dia, acusar, botar o dedo e acusar, vamos dizer, você está discutindo num churrasco com seu tio, que é aqueles bolsonaristas que participaram do 8 de janeiro, então de carteirinha mesmo. E ele está defendendo com todas as letras do Bolsonaro. Você virar e dizer que Bolsonaro é nazista é menos eficaz do que você dizer Bolsonaro é corrupto. Porque aí pega no calo. Porque as pessoas não sabem o que é, ou não tem interesse de saber, ou tem uma visão uma ideia que o fascismo, o nazifascismo é uma coisa muito distante, sabe? É um mal radical. Então o Bolsonaro não está dizendo que você tem que matar judeus, né? Ele nunca disse isso, pelo menos não com todas as letras. Então como ele pode ser, ele não está pregando um novo holocausto, como ele pode ser nazista, entende? Então acho que isso é uma opinião. No debate pessoal, no dia a dia, é muito mais eficaz você pegar onde dói, que é o bolso das pessoas, e levantar as várias acusações de corrupção, do que falar de fascista. Diferente do debate acadêmico. O debate acadêmico, eu acho que aí sim a gente precisa justamente ter essa discussão do conceito, ver prós e contras dos conceitos, porque nenhum conceito é unânime,
né? Essa é uma discussão gigante na academia nos últimos anos, sempre foi, na verdade, mas voltou, sobre qual é o melhor conceito para o bolsonarismo. Se seria um movimento único, se seria um novo espécie de fascismo, enfim, o que seria ele? Né? Então eu acho que é por aí, entende? Para mim, eu não tenho a menor dúvida, minha visão de tudo que eu estudei todos esses anos, quase 10 anos estudando fascismo, para mim ele é. Né? Minha tese foi para ver se era ou não era, uma dúvida minha. E depois de 350 páginas, para mim, eu digo que é. E agora que eu estou entrevistando os bolsonaristas, conversando com eles, para mim tem ficado ainda mais claro que é. Antes, quando eu estava muito na teoria, ou nos discursos dele, ou nos materiais discursivos deles, enfim. Mas agora que eu estou ouvindo eles mesmo, para mim fica muito mais claro que é. Mas o que eu quero dizer é isso, eu acho que no debate público, acusar de nazifascismo não é a forma mais efetiva de dialogar com o bolsonarista, de dialogar com o outro lado. Então, prosseguindo, pessoal, Paxson fala algo muito interessante, é que cada movimento nazifascista ele absorve as ansiedades de cada nação. Isso é muito claro quando você pega, por exemplo, como os inimigos de cada um desses movimentos muda, se altera ao longo do tempo. Então, por exemplo, na Alemanha eram judeus, na Itália eram os comunistas, no Brasil também eram os comunistas, né? No Brasil do integralismo. Então os inimigos objetivos mudam, né? Se alteram, e eles dialogam justamente com as ansiedades, com os medos de cada país. O que a gente já falou, na verdade, falamos bastante do integralismo. Passar rapidamente sobre Primo Levi, não sei se vocês conhecem, isso daria uma aula inteira, mas só para concluir, o Primo Levi, por exemplo, ele nunca negou, ele que viveu na pele os males do nazifascismo, ele nunca negou a reemergência do nazifascismo. Ele dizia que era um passado que acreditávamos não mais voltar. Nunca negou a inevitabilidade do nazifascismo. Né? E para ele, a característica mais básica é justamente a mentira como padrão de verdade. Essa alteração da realidade. E aí, por exemplo, ele acusa uma certa ingenuidade dos sobreviventes que acharam que a memória seria suficiente para proteger, para fornecer uma camada de proteção contra novos movimentos fascistas. E aí, pessoal, a gente entra de fato na última aula, o que resta do bolsonarismo. Aqui, na verdade, eu não vou até o fim, mas eu vou entrar um pouquinho para a gente entrar um pouco na discussão, que, enfim, é de fato voltada como para o bolsonarismo, como o próprio nome diz. Exatamente, o livro dele é um homem, é bem claro sobre a organização do nazismo. Vou tentar passar um pouco mais rápido, porque muita coisa disso eu já falei, mas uma coisa é óbvia, gente, que eu acho que vocês sempre têm que ter na cabeça. O bolsonarismo não morre em 2022, com a derrota nas eleições. Se Bolsonaro for preso amanhã, o bolsonarismo vai continuar existindo. Se o Bolsonaro morrer depois de amanhã, qualquer que seja o motivo, o bolsonarismo vai continuar existindo. O bolsonarismo não depende de Bolsonaro. O bolsonarismo é um aglutinado de características de grupelhos espalhados, insatisfeitos com o rumo da política nacional, principalmente econômica, que se juntaram em torno desse grande Messias, né? Mas que podem muito tranquilamente se juntar em torno de um novo Messias. Então Bolsonaro ele conseguiu juntar os libertários, os antipetistas no geral, uma grande parcela dos neopentecostais, enfim, entre vários outros grupelhos, que eu não vou entrar aqui em profundidade. Mas tudo isso para dizer que o bolsonarismo é uma mixórdia, né? Ele mistura várias coisas, ele mistura vários grupos, ele é confuso em sua própria essência. Quando a gente fala em bolsonarismo, está falando de um movimento plural,
um movimento complexo. E aí, justamente, né, na minha visão, o Bolsonaro não morre em 2022. Inclusive, aí tem toda uma discussão se o bolsonarismo existe ou não. Né? E para mim, o bolsonarismo não seria uma ideologia, justamente por esse complexo de características que ele tem, por essa heterogeneidade dentro dele, mas um movimento mesmo. E ele se enfraquece, principalmente depois do 8 de janeiro, da derrota nas eleições, mas depois do 8 de janeiro. 8 de janeiro, pessoal, é uma coisa muito interessante, que ele é uma espécie de tiro no pé. Né? Ele atinge o auge da sua radicalização, só que depois da derrota, e com toda a violência do 8 de janeiro, acaba pegando muito mal. A ponto de que ele próprio tem que ir a público e dizer que não teve nada a ver com aquilo, rejeitar, embora ele estivesse se incentivando aquilo o tempo todo, de se colocar fora daquilo. Então, enfraquece, justamente vem enfraquecendo, depois que ele se torna energia, se enfraquece mais ainda, mas dá como morto ignorar a potencialidade do bolsonarismo. E aí eu coloco a pergunta para vocês: é possível ter um bolsonarismo sem Jair Bolsonaro? Para mim é. Para mim não tem nada no bolsonarismo que não seja capaz de uma substituição de líder. Como eu falei, a rejeição do 8 de janeiro foi generalizada de todos os lados do espectro, mas por quê? A resposta é simples: capital político. Né? Viram que não pegou bem aquele movimento. Então era necessário rejeitá-lo. Né? E aí a gente pode pensar como seria um bolsonarismo sem Bolsonaro. Com certeza seria diferente em algum nível, não tenho sombra de dúvida disso. Tudo é diferente, as coisas mudam. Será que seria, vamos dizer, um líder que tem mais decoro? Porque uma das coisas que sempre fortaleceu muito o Bolsonaro é a ausência de decoro. Com certeza vocês já ouviram, ele fala o que ele pensa. Ele fala, ele não é como os outros políticos, porque ele fala o que a gente pensa, o que a gente quer. Então, como seria um bolsonarismo sem Bolsonaro? Seria um movimento com mais decoro? Um Bolsonaro que come com garfo e faca, você não comentou? Então, que não se suja inteira de farofa? Será que isso é possível? Mas será que talvez um Bolsonaro que come com garfo e faca será que ele teria a mesma força? Essa é uma questão. Será que ele teria a mesma potência? Será que talvez uma das potências do Bolsonaro não seja justamente porque ele derruba a farofa, porque ele posa passando leite condensado no pão? Será que essa não é uma das forças dele? É uma questão. A gente não tem como saber. A minha visão, que é a minha visão, porque não tem como saber, a não ser quando acontecer, se acontecer, que um bolsonarismo sem Bolsonaro seria mais fraco, né? Principalmente em termos de base de massa, mas por outro lado talvez fosse mais perigoso, talvez soubesse jogar melhor o jogo político. E aí, na verdade, eu não sei, mas eu acho que talvez pudesse ser mais perigoso. Porque o Bolsonaro ele conseguiu a proeza de se enfraquecer de forma absurda em 4 anos. Foi dando tiro no pé atrás de tiro no pé e quase, sim, mesmo assim, quase conseguiu ser reeleito. Por exemplo, 2 sempre potenciais candidatos, o Zema e o Tarcísio de Freitas. Eles não são exemplos de decoro, nunca foram, mas estão anos de luz na frente do Bolsonaro nesse quesito, sem sombra de dúvida. Será que eles conseguiriam tomar as rédeas da seita bolsonarista? E eu poso a questão para vocês: o que vocês acham? O bolsonarismo mais calmo, entre aspas, é mais ou é menos perigoso? Não tem resposta assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas de vocês.
autoritários, né, dizendo: Luciano, se a memória fosse suficiente, os numerosos centros de memória da ditadura não foram suficientes para pedimos aí na Argentina. Exatamente, a memória não é o suficiente. Né? Se fosse, seria muito mais simples para todo mundo. Mas ajuda, que isso seja feito ajuda. A ausência de memória no Brasil favoreceu. A Larissa comenta: talvez eu faça uma pergunta sem resposta. Então, como preservar a democracia contra regimes autoritários e totalitários? Então, Larissa, exatamente, não tem uma resposta. Eu acho que é um conjunto de fatores que ajudam. Eu acho que nada acho que pode acontecer, sabe? Acho que um raio pode cair, você pode se prevenir, mas os incidentes acontecem. Como eu falei, o fascismo é como se fosse um lado B da democracia de massa, né? Então ele acontece, infelizmente. Mas existem medidas, memórias contra a violência, contra ditaduras, por exemplo, é um modo, né? Formação de memórias, estabilidade econômica e política ajuda, estabilidade institucional, isso é muito importante. A capacidade de cortar esses movimentos quando eles estão ainda no início, né? Ou de não deixá-los crescer o suficiente, né? A dificultar a formação de um grande messias, por exemplo. Esses movimentos normalmente eles se radicalizam quando eles se formam em torno de uma figura personalista, né? Alternative for Deutschland, por exemplo, não tem um grande líder. Ela tem, máxima ali você tem Alice Weidel, mas mesmo assim ela não consegue se tornar a grande messias da AfD, né? Isso é uma das razões, talvez, pela qual eles nunca conseguiram ainda tomar o poder na Alemanha, entre outros motivos. Então tem vários motivos, várias formas. A disposição da esquerda, por exemplo, em fazer concessões políticas em épocas de eleição, a formação de uma frente ampla é fundamental, né? Por mais imperfeita que seja, isso passa pela necessidade da esquerda de às vezes abrir mão de candidatos, ou menos frequentes, mas do centro também. Historicamente a esquerda tem a insistência de, quando em frente ao fascismo, insistir em candidatos que tudo indica que vão perder, né? Isso aconteceu praticamente em qualquer época. Então tudo isso, a formação de frente ampla contra o mal maior, não só da esquerda, a concessão de elites conservadoras, entender que a esquerda democrática é muito melhor, por mais que eles rejeitem a esquerda, do que a extrema-direita, né? Então, uma valorização da democracia, uma cultura política democrática ajuda. Mas não tem fórmula fácil, nada disso, isso ajuda, isso tudo ajuda, mas nada disso impede. A Maria comenta: a satisfação econômica é suficiente para virar bolsonarista? Não, claro que não. Mas é um dos fatores. Assim, você pode ver que muitas vezes o bolsonarismo cresce no auge da crise econômica no Brasil. Mas tem muita gente satisfeita com a crise econômica, ou mesmo com o governo Dilma, com o governo petista, depois com o governo Temer, ou mesmo antipetista, e que não votou em Bolsonaro, o que anulou, o que votou contra Bolsonaro porque enxergava nele mal maior. Eu conheço muita gente assim, né? Inclusive pessoalmente. Então, satisfação econômica é um dos fatores, mas o que faz a pessoa ser bolsonarista, gente, só realmente conversando com cada um, porque as razões variam, né? As pessoas têm múltiplos motivos para aderir a algo. Então, às vezes é um antipetismo, às vezes é enxergar nele um mal menor, enfim. O Luiz Felipe comentou: a cooptação das forças militares de segurança pública se mostra muito forte, porém atualmente em modo stand-by, esperando um novo líder. Essa é a retaguarda que garante o surgimento desse líder, novo líder autoritário, e virá. Eu concordo com tudo que você falou, menos a última parte. Não é que eu discordo, mas eu diria que é difícil afirmar com todas as palavras de que esse novo líder autoritário de extrema-direita vai vir, ponto, acabou. Vai ter algum, não tenho dúvida, mas que vai conseguir capitalizar em cima do bolsonarismo, do que resta do bolsonarismo, eu acho que é difícil dizer que sim ou não. Acho que só o tempo vai mostrar. Acho que é uma previsão, enfim, a gente vai ter que pagar para ver mesmo. De resto, eu concordo totalmente. A
aparelhamento de diversas instituições, principalmente as forças armadas e as forças policiais, que continua muito forte e vai continuar muito forte para a próxima década. Júlia Freire comenta: estudando PL mulher no doutorado, agora me parece que esse combo das lideranças femininas apresenta um sério risco. Eu recebi um artigo muito interessante recentemente para fazer parecer, que era justamente sobre esse caso, que era o título era Femininas e Bolsogatas. Já deve ter sido publicado, eu dei um parecer positivo, o artigo era muito bom, inclusive era tão bom que tinha até difícil de comentar, só falta ter sido seu, mas enfim, e que ele falava justamente isso, a formação de lideranças femininas, dessas mulheres no PL, mulheres bolsonaristas que são profundamente antifeministas no geral, que se enxergam no feminismo um movimento antifeminino, justamente porque se enxergam como profundamente femininas e que tendem a se colocar como antifeministas, enfim. Mas é um tema muito interessante e eu acho um sério risco, assim, enfim. O Anderson comenta: compartilho o mesmo pensamento, os bons moços citados não estão no Luiz Bolsonaro, estão por aí fazendo história. Pois é. A Júlia comenta: nesse sentido de um bolsonarismo, melhor um Bolsonaro que come de garfo fraco, seria uma Bolsonaro. Pode ser. É isso que eu falei, eu acho que é possível, acho que tudo é possível. Lembrei do Rei da Vela do Oswaldo: morre um e vem outro, Abelardo primeiro. Exatamente isso. É como uma hidra, você corta uma e aparece outra. A Maria Eduarda faz aparecer o quê? Você avaliar um artigo, né, normalmente para revistas acadêmicas, você faz uma avaliação se o artigo está apto para publicação ou não, se tiver mesmo para publicação, o que tem que mudar, sempre tem que mudar alguma coisa, sempre tem que melhorar, por melhor que seja o artigo. Então, é isso. E se não tiver legal, tiver muito que melhorar, você rejeita o artigo. O Luiz Felipe comentou: disse isso em função das proteções dessas forças bolsonaristas, fala o conhecimento da causa. Com certeza. O Luiz Felipe sou chamado de comunista por estar aqui e por ser professor de geografia. Qualquer social-democrata, até social-liberal, em algum momento é chamado de comunista, não tem como fugir disso. Enfim, é um esvaziamento muito forte do debate, né? Então, gente, passando rápido pelos últimos slides para a gente abrir para uma última sessão de comentários e concluir. Esse novo bolsonarismo pode ser igualmente autoritário, mas às vezes menos histriônico, sabe? Como eu falei, o 8 de janeiro é o auge do autoritarismo bolsonarista, mas também é o declínio, mas nada impede que ele volte a crescer. Os atentados foram o resultado de anos de crescentes ameaças de ruptura democrática, mas apesar dos danos, eles falharam, né? Nada impede outra tentativa, mas por enquanto eles falharam. Houve uma rejeição maciça do establishment político da sociedade civil, e a gente deve muito à grande mídia a isso. Com todos os milhões de defeitos da grande mídia praticamente criou o antipetismo, mas o fato é que a gente deve a rejeição do 8 de janeiro a ela, né? Porque se não fosse ela não teve o medo, não teve pudor de usar a palavra terrorista, que é muito curioso, porque normalmente a grande mídia é toda cheia de não me toque, cheia de não usa fascismo, não usa, né, quando muito usa extrema direita, mas não tiveram pudor em classificar de terrorismo. Isso faz uma diferença absurda. O Datafolha mostrou, por exemplo, uma primeira entrevista, né, sobre a posição dos brasileiros sobre o 8 de janeiro, que era dividido. Muitas pessoas achavam que não tinha tanta importância, outras, isso eu acho que não dizia o seguinte, outras achavam que não, que era até, né, e outras achavam que era horrível. E depois de uma campanha maciça da grande mídia, as pessoas começaram
a dizer que não, que era pavoroso, que era horrível, enfim. Isso fez um diferencial muito grande. A grande mídia faz muita diferença no Brasil. Né? Pensar no mundo, mas principalmente no Brasil. Então, os bloqueios de estradas também tiveram um efeito perverso para os bolsonaristas. Eu vivi isso umas 2 vezes. Uma vez eu estava no Uber indo para a rodoviária e o motorista falou: eu votei em Bolsonaro, mas eu acho um absurdo esses bloqueios. As pessoas se incomodam com manifestações que bloqueiam o direito de ir. As pessoas em geral, elas tendem a pensar naquele momento. Então, se ela quer chegar a um lugar, tem uma manifestação bloqueando a passagem, principalmente se ela não concordar com o teor, ela tende a se irritar. Então, a pessoa, o que eu estava comentou, né, isso aqui é um absurdo, bloquear o direito de ir e tal. E o outro foi que, quando eu fui prestar o concurso para a universidade que eu dou aula hoje em dia, tinha um bloqueio logo na entrada de São João del Rei. Inclusive estava sendo espantado pela, não sei se vocês viram isso, pela torcida organizada do Clube Atlético Mineiro. Que é um que eu particularmente nunca simpatizei, ainda não simpatizo, mas que me ajudou muito naquele dia. E porque a gente não estava conseguindo entrar na cidade, né? E eu fui uma noite anterior justamente pensando nisso, mas eu estava preocupado, enfim, como que eu ia fazer para entrar na cidade. Com essas pessoas que eu tenho medo, não sei vocês, essa galera que bloqueava a estrada. Então a gente conseguiu entrar justamente graças à loucura. Obrigado se tiver algum atleticano assistindo isso. E aí eu consegui prestar algum curso graças a eles. Então isso, e aí justamente aí eu vi várias pessoas no ônibus comentando exatamente isso. Eu votei em Bolsonaro, mas isso me irrita muito e tudo mais. As pessoas se incomodam quando quando mexe diretamente com elas. Quando mexe no bolso, quando gera incômodo, né? É natural. Né? Então, essa imagem do votei em Bolsonaro, mas não concordo com esse bloqueio, sabe? Como eu falei, aos poucos a rejeição vai se espalhando no imaginário popular. Cobertura implacável da grande mídia, a mesma que colocou um adesivo de corrupção no PT, embora nunca tenha sido o partido mais corrupto na Lava Jato, e sim o próprio partido do Bolsonaro, o PP, o partido na época, colou o adesivo no PT, né? E da mesma forma o bolsonarismo ficou muito associado ao Rio de Janeiro. É claro que as pessoas esquecem. Muita gente já esqueceu do Rio de Janeiro. Mas na época isso teve um efeito perverso. No sentido perverso, no sentido não de algo negativo, mas no sentido de quando você tem um efeito contrário ao que se deseja. Então, as manifestações de Bolsonaro queriam solapar a democracia, ele teve um efeito perverso no sentido de querer reforçar a democracia. O Luciano Fedozzi, por exemplo, numa pesquisa que ele realizou logo depois, ele aponta a diferença de dados entre as 2 pesquisas. Atlas foi realizado no calor do momento e o Datafolha 2 dias depois. A rejeição era muito maior na segunda, provavelmente por conta da exposição dos veículos de mídia. E aí, para a gente caminhar para o final, para concluir, é o que eu falei para vocês. Para mim, o bolsonarismo é muito maior do que a figura de Bolsonaro. O Bolsonaro ele deu nome ao movimento, mas na prática ele não criou. Ele é um aglutinado de características. Aqui eu estou passando um pouco rápido os slides para a gente dar conta de encerrar e não passar muito das 10 horas. Ele deu forma aglutinada de dispersos características autoritárias, mas que vinham já de uma década de gestação. Ele imprimiu a marca, fortaleceu, mas ele não foi o arquiteto. Sabe? Ele foi muito mais uma triste coincidência, a oportunidade da vida, de uma forma que eu acho que não há novidade em bolsonarismo sem Bolsonaro. E para o Paxton, retornando ao Paxton, ele diz que o que fortalece o fascismo é justamente a fusão da embrião do autoritarismo com a figura messiânica, né, de um grande líder. E que esse é o exato papel do Messias Bolsonaro, né, que não à toa tem esse nome, uma coincidência, ter justamente o nome de Messias. O bolsonarismo antes de Bolsonaro existia,
Assim como o fascismo de Mussolini existia. Mas faltava alguém para dar forma ao movimento, para juntar esses grupos em tensão, em disputa. E o Bolsonaro, depois disso, se enfraquece seguidamente. Ele perde as eleições com os movimentos, com as manifestações que a gente falou. Ele foge do Brasil, sucessivos escândalos de corrupção enfraquecem ele também. Ele se torna inelegível, foi forçado a condenar os ataques de 8 de janeiro. Tudo isso enfraquece ele. O que, claro, mais uma vez, não significa que ele não tenha ainda muita força. Aqui a gente já falou, né, dos estágios de Paxson, então podemos até passar isso. Aqui a gente também já falou sobre o integralismo, mas no meu diagnóstico, vocês não precisam concordar comigo, mas o bolsonarismo é um movimento que vai ficar ainda por muitas décadas no Brasil. Muito depois da morte do Bolsonaro e possível enfraquecimento dos seus descendentes. Porque, para mim, o bolsonarismo ele permitiu uma espécie de normalização do discurso de extrema-direita. Né? E eu vejo uma espécie de novo integralismo. Aqui eu simulo integralismo, como vocês devem saber. No sentido de que o integralismo, depois da morte de Salgado, na década de 70, ele se enfraquece muito, mas ele nunca desaparece. Ele está lá. Às vezes ele volta. Na década de 90, início dos anos 2000, quando o irmão do Suplicy, não sei se vocês sabem disso, mas o irmão do Suplicy era um líder integralista. Nada a ver com o Suplicy, tá? O Suplicy tinha profunda vergonha do irmão, inclusive. E ele meio que ressuscita temporariamente o integralismo. Depois, no caso do Porto dos Fundos recentemente, também ressuscita um pouco o integralismo. Então o integralismo nunca desaparece. Felipe Martins, que foi preso hoje, é integralista, por exemplo. Tem diversos integralistas no núcleo do Bolsonaro. Então, o integralismo nunca desaparece. Na minha visão, o que vai acontecer com o bolsonarismo é isso. Mesmo se ele não conseguir colocar, mesmo se a direita tradicional voltar a crescer e o extrema-direita se enfraquecer, com o tempo, o bolsonarismo nunca vai desaparecer por completo da política brasileira. Né? Sempre vai estar ali. No mínimo como memória muito forte. E para finalizar, pessoal, para a gente concluir, na verdade a gente já falou muito sobre isso, a gente foi adiantando essa aula sobre bolsonarismo durante o curso, mas o bolsonarismo, como eu falei, ele aproveitou o sinal dos tempos, ele se colocou no momento certo, mas ele foi tudo menos uma surpresa. Né? Ele teve diálogo com antecessores, como o integralismo, ditadura militar, o nazifascismo. Foi uma mixórdia de diversos grupos em ambiente desconfortável. E a eleição do Jair em 2018 não foi uma surpresa. A surpresa foi a República Nova ter durado tanto tempo sem lidar com equivalentes expressivos do tipo. Né? E o fato é que ela passou pelo seu maior teste desde então e sobreviveu. Assim, a República Nova não acabou. Respirando para aparelhos, a democracia não acabou. Respirando para aparelhos, mas sobreviveu. Pelo menos por enquanto. Então, gente, pra gente concluir, quem quiser colocar algum comentário, a hora é agora, vou ler o que vocês já falaram. Ainda mais com o trauma do isolamento da Covid-19, exatamente. Isso foi no final de 2022, então o Covid era ainda muito recente na memória das pessoas, né? Eu mesmo ainda andava de máscara, enfim, mesmo com as vacinas, enfim. A Maristela comenta: nunca entendi a tolerância do Estado brasileiro aos acampamentos, que era um indício do que viria. Exatamente, eu acho que era sinal do quão fragilizado estava e quão aparelhado estava. Né? Lembrar que o chefe de governo ainda era Bolsonaro nessa época, né, nos acampamentos. Então, talvez em outro governo teria tido uma forma maior de combate. A Luciana comenta: haverá coragem para prender Bolsonaro ou medo de cutucar os bolsonaristas? Essa é a pergunta de $1 milhão, Luciana. Acho que só o tempo vai dizer. Assim, eu tendo a achar que não há coragem, embora tenha inúmeros indícios, mas eu posso estar errado e eu espero estar errado. Mas eu tendo a achar isso.
sei, eu posso estar totalmente errado. Acho que vamos ver isso nos próximos dias. Acho que torná-lo inelegível já foi uma vitória improvável e imensa, considerando os fatos. A prisão eu não acredito. Assim, a não ser que seja descoberto alguma coisa gigantesca. Não que já não tenha sido descoberto coisa gigantesca, mas não sei, uma coisa assim. Não sei, Bolsonaro usando uma braçadeira nazista, talvez nem assim. Alguma coisa nesse nível. Talvez nem assim, porque se ele aparecer na TV matando alguém, vão dizer que ele foi ameaçado, não sei o que ele mereceu. Então é uma seita mesmo. Tem que pensar no bolsonarismo como uma seita. Tem características. E é um outro debate, a gente teria que puxar Weber, Profeta Exemplar, e, enfim, não vai caber na nossa aula de hoje. Então é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a hora é agora, pode abrir o microfone e mandar no chat. Então beleza, vou interromper o compartilhamento. Vou mandar pela última vez, por favor, não deixem de fazer isso. O formulário de presença tá aqui. Preencha o formulário de presença. Basta preencher uma vez, precisa preencher mais do que uma. Mas por favor, não deixem de preencher. É fundamental. É isso, agradecer vocês pelo curso. Acho que foi bem legal. A gente teve umas conversas muito interessantes. Eu gostei do diálogo. Acho que o tema suscita mais o debate do que os temas, do que o tema, na verdade, das disciplinas anteriores que eu dei aqui na USP, que foram, como eu falei, sobre o caso da Silvia Serafim, que é mais um estudo de caso. Então é um tema muito instigante também, mas eu acho que esse caso da extrema-direita, da questão democrática, está muito viva para todos nós, né? Muito recente, então acho que acaba mobilizando muito. Então a participação de vocês foi fundamental, foi muito interessante ouvir vocês. Já tiveram comentários ótimos. Acho que foi um diálogo bem rico. E agradecer a participação de vocês, pessoal, pelo interesse no curso, enfim. E é isso, assim. Até a próxima. O livro do Paxson, para quem tiver interesse, é Anatomia do Fascismo. Saiu até uma edição recente, mas você tem no estante virtual edições mais antigas. E é isso. Quem tiver alguma coisa, alguma dúvida, algum interesse, só me mandar um e-mail, me entrar em contato no WhatsApp. Sei lá, Instagram também, se quiser. É o meu nome, só procurar. Fiquem à vontade, qualquer coisa. É isso. Eu vi que alguém levantou a mão. Alguém quer comentar para encerrar? Não? Beleza. Então, pessoal.